Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ler mais um texto da Bíblia. Esse é o Ministério Assembleia de Deus, D e J. Essa sigla significa Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Nós temos um desejo de ver essa questão como é mais comum se abrir congregações, não só por abrir como tem muitas aí, mas para mostrar através da Bíblia o caminho da salvação. Então veja bem, hoje o problema da igreja são as famílias, porque as famílias se deterioraram. Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, ela fala em um dos seus livros, que ela tem vários livros, né, formada em letras, né, letras na língua francesa e também outras especializações. Ela é uma filósofa francesa, mãe do feminismo, né? E ela é um livro de filosofia, Simone de Beauvoir, que é Beauvoir, Simone de Beauvoir. Ela é uma filósofa francesa. Só lembrando que quando você vai ler um livro que não é a Bíblia, é um livro de filosofia, você tem que estar muito bem preparado, porque você tem que absorver unicamente aquilo que realmente procede, que condiz com a palavra, que está de acordo com a palavra. E ela diz lá, né, que a humanidade não acredita mais em instituições pré-fixadas. E eu concordo, né, porque a deterioração política, moral, econômica, social, a deterioração principalmente moral, tem sido muito grande nos dias atuais. A situação do mundo está cada vez mais em crise, envolvido em muitas astúcias, como a Bíblia diz. A palavra de Deus, através do rei Salomão, fala que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ele se envolveu em muitas astúcias. Segundo Yuval Noah Harari, que é um historiador, inclusive judeu, tem um livro dele aqui, Yuval Noah Harari, o livro dele está R$64, Homo Deus. H-O-M-O, Deus. Ele é um livro de história, é um livro de história da humanidade. Ele vai falar exclusivamente sobre a história da humanidade. Yuval Noah Harari é um historiador judeu. E aí ele fala que a fome está diminuindo, que as guerras estão acabando, né? Só que é muito cedo ainda para falar isso, até porque a Bíblia diz que nada julgueis antes do tempo. Então vamos ler o texto bíblico, uma breve introdução para que a gente possa interagir, né, através das redes sociais, hoje todo mundo conectado em várias partes, e aí você tendo acesso a YouTube, acesso a Facebook, acesso a Instagram, acesso a Twitter, você está na rede mundial de computadores. Significa dizer que a principal mídia hoje é
a internet, a principal mídia, né, que até mesmo antes de sair na televisão, vem primeiro para a internet. Então a principal mídia hoje é a internet. Não tem, seja uma realidade. E junto com ela vem uma série de coisas, né? Então vamos ler o texto bíblico, que é o que importa para nós. O texto bíblico que nós vamos ler hoje está lá em Mateus, capítulo 24. Jesus tem como tema: Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregar-se-ão, sedes atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, perdão. O texto bíblico fala sobre a segunda volta de Cristo. A segunda volta de Jesus. E temos que pregar sobre a volta de Jesus. Porque hoje, com esses atrativos, que eu acredito que existe até mais atrativos do que antigamente, porque antigamente os atrativos que tinha eram mais saudáveis, né? Hoje muito cigarro, muita bebida, muita droga, muita violência e muitos atrativos, inúmeros atrativos. Só na internet todos nós passamos 9 horas de relógio. E aí depois vai se descansar para um trabalho, né, de 6 a 8 horas, de forma que às vezes não encontramos tempo para Deus. E servir a Deus é dedicar tempo, é levar Deus com você para a escola, para o trabalho, para a igreja, para onde quer que você for, na rua. Então nós devemos, isso também é um desafio para mim e para você, para todos nós,
ser servo do Senhor não somente na igreja, mas na rua, no trabalho, na família, na escola e aonde a gente for. Porque é nesses lugares que nós devemos ser servos de Deus. Então, o texto pelo qual nós lemos, ele fala sobre a segunda volta de Cristo. O que relevância tem isso? Ora, essa vida, ela é passageira. 90 anos é o equivalente a 248 bilhões de segundos. Ou seja, a vida é medida em segundos. Tem pesquisas que mostram, várias pesquisas, vários exames laboratoriais que mostram que quando o ser humano nasce, ele já nasce com tudo aquilo que vai abastecer ele para toda a vida. Ou seja, já nasce o ser humano, isso é tão sério isso que eu estou dizendo, que o ser humano já nasce com um propósito. Um propósito esse que diz quantos anos ele vai viver, que diz as tendências que ele tem, as tendências que ele tem e as características. Tem vários exames, várias pesquisas que mostram isso. Então, isso é relevante, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como navio veleiros, como um homem como um sopro. E isso que eu estou dizendo para você parece um pouco profundo, mas não é tanto, porque a Bíblia fala sobre isso há mais de 4.000 anos atrás, onde ela diz que a vida é um sopro. Você já viu essa parte na Bíblia? E aqui eu quero lhe dizer, para você, pessoa humilde, para você, pessoa que trabalha, que estuda, que tem a consciência ainda das coisas, leia a Bíblia. Escute a 100,9, escute a 100,9, participe da igreja, Assembleia de Deus, Ministério, DJ, porque nós iremos nesse ministério fazer campanhas, vigílias, jejuns. Nós iremos nesse ministério abrir a igreja todos os dias. Os horários da noite já estão estabelecidos. Será de domingo a domingo, das 7 às 9. Os horários do jejum já estão estabelecidos. Será o jejum uma vez por mês, jejum total de 12 horas de relógio. Iremos exatamente juntar o pessoal para... nós iremos fazer também trabalhos com acampamento. Não iremos para rio, para maré, não. Isso aí nós não iremos fazer, até porque nós entendemos que tem um risco aí, né? Que muitos já fracassaram com relação a isso. Quem quiser, nós iremos também contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, para que possa estar dando palestra à nossa igreja, nos auxiliando. Iremos contar com médicos, iremos contar com psicólogos, professores. Iremos contar com uma rede de apoio, construir, na verdade, uma rede de apoio com contatos, com pessoas que possam nos ajudar. Estamos abertos a todos aqueles que possam, de alguma maneira, contribuir com a obra de Deus, com a obra de Deus. Então, nós iremos
fazer um trabalho orientado, sempre um trabalho orientado, pesquisando, lendo. Como dizia o missionário Pablo Figueiredo, as inspirações da Bíblia, de Deus, é feito pela leitura da palavra, oração, jejum, campanha, vigília, consagração, semana de oração. Buscar Deus em todos os dias, em todos os momentos, como a própria Bíblia diz, buscar com toda a força, com todo o entendimento de todo o coração. Então, a Bíblia nos exorta, nos ensina, nos edifica a estarmos mais próximos de Deus. E aí a nossa vida, ela, como a própria Bíblia diz, é um sopro, né? Então o texto que nós acabamos de ler de Mateus 24, esse texto eu já li ele há muitos anos. Esse texto de Mateus 24, conheço muito bem esse texto. O importante de quando a gente vai ler um texto é que a gente tem que analisar o texto inteiro. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que analisar a Bíblia toda. Buscar os pastores a interpretação correta da palavra. Então, o que Jesus falou aqui em Mateus 24 já aconteceu. Como ele fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Isso já aconteceu e está acontecendo. Quando ele fala assim, e sereis odiados de todas as nações, é porque os discípulos iam ser perseguidos pelo Império Romano. Então eles seriam odiados de todos aqueles povos que seguiam o Império dominante, que era o Império Romano, que dominava tudo naquela época, né? Dominava tudo naquela época. Até hoje tem construções romanas aí em várias partes do mundo. Na Jordânia, na Grécia. A Grécia fica no Oriente Médio. A Grécia fica na Europa, mas no Oriente Médio você vê que tem construções romanas até hoje. Roma existiu, Roma não Roma, a capital da Itália, porque os itálicos vêm surgir depois, né? Mas Roma, que eu digo, o Império Romano, que crucificou Jesus, né, que crucificou Pedro de cabeça para baixo. Né? Comumente os romanos não crucificavam outros romanos. A única maneira, tinha as maneiras do romano ter sua punição. Mas a cidadania romana garantia também muita proteção. Né? Garantia muita proteção ao cidadão daquela época. Então a cidadania romana era comprada. Ou seja, você tinha que lutar muito para você comprar a cidadania romana, porque era uma maneira de se proteger. Então, quando o texto fala assim, sereis atormentados de todas as nações, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, quando o texto fala isso, o texto está falando o seguinte, que os discípulos seriam mortos, os discípulos seriam atormentados, os discípulos seriam perseguidos. Isso já aconteceu. O que resta desse texto para nós é essa palavra que eu vou lhe dizer agora, que você vai entender. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que significa perseverar? Qual o conceito dessa palavra?
Ora, para perseverar você tem que ter maturidade, tem que ter experiência. Você não vai perseverar assim, de uma hora para outra. Você tem que alimentar aquilo. Então, perseverança é constância, insistência. É você não desistir na primeira obstáculo, é você continuar firme com Deus na presença do Senhor, obedecendo o livro, que tem vários livros, né? Mas o livro que é a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que é a palavra de Deus. Eu tenho vários livros, eu analiso, tenho 25 anos de leitura, como eu falei em um dos vídeos para vocês aqui. E você fazendo isso é mais difícil. Você é enganado, mas é mais difícil você ser enganado. E a quantidade de enganos que você pode ter ao longo da vida diminui muito, porque você vai saber transitar no meio de todo este lamaçal de pecado e engano que o mundo está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que se estude, se leia, se trabalhe. E aí o trabalho anda de mãos dadas com o estudo. O trabalho não anula o estudo, nem o estudo anula o trabalho. O trabalho anda de mãos dadas com o estudo. Então, o texto que fica para nós é esse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a título de, de palavra de Deus mesmo, o que o texto sagrado ele quer nos dizer com relação a isso? O que o texto sagrado quer nos dizer é que a volta de Cristo está próxima, que daqui para diante nós temos que entender o que o texto quer falar. Quando o texto fala assim, ainda não é o fim. Então o texto está falando que quando o texto fala assim, ainda não é o fim, ele está falando não que Jesus vai demorar a vir. Está dizendo que Jesus vai voltar e ele vai voltar. Isso é que o texto está falando. E ele faz o símbolo de uma mulher. Ele pega a figura de uma mulher que está prestes a dar luz e diz: quando a mulher está prestes a dar luz, ela dá as suas primeiras contrações. Significa dizer o seguinte, que está próximo de nascer um homem ou uma mulher no mundo, né? E naquele momento é um momento de sofrimento, porque a Bíblia diz que Deus aumentou a dor do parto da mulher em 7 vezes mais. E para nós homens, Deus também deu outra punição. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão até que tornes a terra. Então a punição veio para os dois, tanto para o homem como para a mulher. O homem tem que trabalhar, tem que estudar, a mulher também tem que dar luz a filhos. A mulher com filhos, ela consegue, é mais fácil ela se conhecer também como mulher e também se alegrar por ter uma descendência. Já nós, os homens, temos que trabalhar muito para manter uma casa, né?
porque hoje até mudou um pouco de 1949 para cá, que hoje o homem faz, a mulher faz, né? Não tem um serviço que o homem não faça que a mulher também não faz. Essa revolução começou em 1949, que a mulher, como capacidade que ela tem hoje, ela desenvolveu ao longo de mais de 80 anos, né? Onde Simone de Beauvoir mostra que a mulher, em 1949, que a mulher que lutava pela sua independência intelectual, econômica, política, social, ainda estava nascendo. E hoje a mulher, este século, pode-se dizer praticamente que é das mulheres, porque as mulheres é que vão cada vez mais prosseguir. No entanto, enfrentamos uma crise também de feminicídio, que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Cabe a nós deixar aqui o nosso conselho para as mulheres que orem, que busquem a Deus, né, que peça proteção, esteja nas redes, crie, na verdade, toda mulher precisa criar uma rede de apoio com contato com outras mulheres, com contato com homens que podem ajudar, porque nem todos os homens que fazem isso. Homens que fazem isso são homens totalmente desequilibrados, homens que não são homens de Deus, homens que são abomináveis, porque não são homens de Deus. Você está me entendendo? Um homem de Deus, ele tem que, para ser homem de Deus, ele primeiro tem que obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, ele tem que ler a palavra e dedicar uma vida inteira. E segundo, ele tem que tratar bem a sua companheira, né? Ele tem que ter relações, tanto sexuais, como sociais, como familiar, com entendimento. Você tá me entendendo? Não pode pegar uma mulher assim e fazer o que quer e tudo, e achar que tá tudo... E por isso é que tem esse feminicídio aí. Por isso é que tem esse feminicídio aí, que tem homens que acham que pode fazer tudo com a mulher, que ele pega, faz o diabo. E você tá me entendendo? E não se preocupa com as consequências. Mas Deus está lá em cima. De sorte que não se engane, você, homem, mulher, você está na terra e Deus está no céu. Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então não devemos nos enganar com relação a isso. Devemos, se ainda não somos convertidos, nos converter. Quando eu falo convertido, eu não estou falando você pegar e ir para a igreja. Não, você precisa ter educação familiar primeiro. Primeiro passo. Educação familiar. Segundo, você precisa ter educação escolar, porque não é a igreja que educa, é a família e a escola que educa. Então por que existe toda essa crise, tanto nas duas vertentes, por causa disso. Porque as pessoas têm um problema e as pessoas podendo resolver seus problemas em casa ou pedindo uma ajuda para um professor, até podemos dizer assim, ou para um líder espiritual que também faz parte dessa questão da educação, né? Eles vão para a igreja, chegam lá, dá trabalho para a líder, porque não tem educação familiar e não tem educação escolar. Então eles entendem o seguinte: não, eu vou me converter. Mas para que você vai se converter? Você vai se converter para ter educação de quê? Você tem que se converter
para ser salvo, não para enriquecer, não para ostentar, não para qualquer coisa. E quem fizer isso, seja eu quem for, você pode repreender. Dizer assim, tu não está no caminho bom. Porque a Bíblia diz, carregar cargas uns dos outros. Aí tem muitos líderes despreparados. Tem muitos líderes que só estão visando lucro, né? Então esse texto fala que em meio a toda essa situação, nós devemos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.